Sim. Mensagem. A gente, Pelo mais, nessa era digital, é tão engraçado, né? A então, gente conversa com as pessoas só por mensagem e tudo, e não, nunca consegue nenhum contato assim mais. mas foi bem legal, né? Porque senão a gente nem teria se conhecido também, né? Nós fomos nos conhecer por Do causa deste digital. contexto da vivência online. É. De outra forma, talvez a Ah, gente muito não se difícil cruzasse mesmo. assim, né, tão facilmente. Luciano, é um prazer te receber aqui. Olha, Silvinha, vou esquentar, vou fazer um esquenta aqui com o Rubem. É instantes, que eu acho que tu vai gostar também, se tu até conheça, né? Se eu pudesse viver minha vida, novamente a minha vida, na próxima, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a mais lugares aonde nunca fui, tomaria mais sorvetes e menos lentilha, teria mais problemas reais e menos imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto de sua vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque, se não sabe, disso é feita a vida. Só de momentos. Não percam o agora. Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com as crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas, já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Enfim, é só para provocar esse olhar para o percurso da vida para a gente aproveitar, afinal de contas, né? Então, Luciana, eu gostaria que tu começasse falando. Eu sei que a última vez que a gente conversou, tu estavas no lançamento do Nossa, primeiro livro, As Lágrimas que Lavaram, né, o Meu Pânico. E agora tem novidade. Eu vou deixar que tu fale um pouco do percurso daquele e depois traga então, as tuas novidades. primeiro que eu amo esse texto, porque ele me traduz de uma forma fantástica, assim, porque eu era a que levava o termômetro, o paraquedas e tudo. E eu estou ainda no caminho, ainda tentando, assim, confiar na vida, confiar em mim e me jogando, assim, pro mundo, sabe? Então, eu acho que é um passo, né? Passo a passo a gente vai tentando. E o passo a passo também foi eu entrar nesse caminho aí de literatura, de escrita e de poesia, né? Ali no início da pandemia, eu coloquei para mim que eu ia escrever, porque a escrita ela me envolve assim desde criança, desde cedo. Eu sempre amei escrever, eu sempre adorava colocar em palavras tudo aquilo que estava ali em ebulição dentro de mim. E em um certo momento da vida ali, só utilizei essa escrita profissionalmente, né? Primeiro, eu sou jornalista, então eu fiquei ali 10 anos escrevendo todos os dias, sim, mas escrevendo para um jornal, então era uma escrita que não era uma escrita de dentro. Eu trazia o de fora. Não era espontânea, né? Ela tinha,
Não era sim, espontânea. Uhum. era o de fora para as pessoas. Reportar o que eu via, né? Mas não era algo intrínseco, não era algo de dentro de mim. E aí, quando eu finalizei a faculdade de Direito e comecei a advogar, tudo, essa parte da escrita ficou meio longe, longe, e eu precisava retomar este caminho. Então, foi com o primeiro livro, né, que foi... Nossa, eu não acredito até agora. A última vez que nós conversamos foi o lançamento do meu primeiro livro. Foi, ó, tá aqui. Primeiro livro. Já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano. Esse livro Que ali. foram as lágrimas que clavaram o meu pânico. Mas junto com esse, eu retomei a escrever minhas poesias, que eu sempre escrevi assim desde criança. E aí eu reuni tudo. Quando eu lancei esse livro, eu já tinha pronto o livro de poesia. Então, eu tinha 2 livros engavetados. Eu falei assim, eu vou dar vazão a eles. Eu vou dar vazão a eles, vou publicá-los de alguma forma. E consegui. Aos trancos e barrancos ali, a gente vai dando conta, né? Com aquilo que é a vontade. Mas Lu, esse livro percorreu o mundo, né? Ele teve uma divulgação muito grande, não é? Esse teu primeiro livro, que era sobre... conta um pouco qual é o conteúdo desse livro, para quem não Sim, quando eu conhece, nunca pensei ouviu em falar. escrever novamente, eu tinha em mente que eu precisava escrever sobre a experiência que eu tive quando eu fui diagnosticada com transtorno de pânico. Porque ali eu me sentia tão só, e era um desespero tão grande, porque eu não conhecia ninguém que estava passando pela mesma situação que eu, e eu não sabia se aquilo em algum momento passaria. Eu não sabia se existia uma situação em que eu viveria sem as crises de pânico. Para mim, eu ia viver naquele desespero pro resto da vida. E aí eu desesperava mais ainda, né? Aí era um ciclo. Então, quando eu resolvi escrever, eu sabia que eu queria escrever sobre o pânico, eu queria escrever sobre a ansiedade. E eu o escrevi e eu publiquei mais ou menos em meio à pandemia, né? Que trouxe ali a ansiedade para o coração de muitas pessoas. Inevitável. Então, de uma certa forma, eu acho que ele ganhou assim muitas casas por essa razão, porque as pessoas estavam sentindo um pouco daquilo que eu sentia. E é um livro que eu conto, né, claro, sobre o pânico, mas também eu conto sobre a minha vida, o porquê de eu ter chegado neste limítrofe ali que foi assim, o transtorno de pânico, né, de ter este transtorno. E conto as formas os recursos que eu consegui construir dentro de mim para poder sair deste poço que eu estava afundada. O isolamento, né? Era um isolamento sem entender que, na verdade, tu Sim, estava se isolando das pessoas sim, também, né? claro. Claro, porque não tem jeito ali no meio do pânico é muito desesperador, é uma certeza de morte que, assim, é difícil de explicar, sabe? É difícil de explicar. E por isso difícil de sair. Então, eu acredito que por isso, assim, o meu livro, ele ganhou várias partes. Esses dias eu estava conversando com a Luciana, porque meu livro foi lá para a Inglaterra. Gente, que Sim, eu sei que ele sim! percorreu. E aí você fala assim, a vida é incrível, né? Porque eu não sabia sequer que se uma pessoa iria ler, se eu ia conseguir ajudar uma pessoinha só, e de repente ele é multiplicado ali. É muito fantástico. São caminhos que a gente não prevê. E quando a gente está segurando o paraquedas, né?
A gente tá lá naquele medo, levando o termômetro, levando tudo para poder tentar viver naquela segurança e no controle que a gente, infelizmente, não tem. A gente não se deixa vivenciar essas coisas maravilhosas que a vida pode nos trazer. Então, eu tive essa... Que é o inusitado, não é? Que é o inusitado, o não saber, como falava Rubem Alves ali. O que nos limita é essa ilusão de achar que tem algum momento que eu vou ter uma coisa que vai estar concreta, precisa, e daí tu perde, ingessa a vida, não é? Exatamente. E você começar a levá-la com um pouco mais de leveza. Mas eu acho que eu só consegui isso, Mari, porque eu construí recursos dentro de mim. Assim, eu me fortaleci por dentro. Porque aí eu sei que aquilo que virá, eu vou conseguir lidar. Eu acho que é muito... Que tu desenvolveu o autoconhecimento, não é, Luciana? Tu entendeu que, bom, é assim que eu sou. São essas características que eu tenho. Quando que está começando a se aproximar um processo que pode desencadear a crise, tu começou a compreender os teus limites, né? Na tua relação com o mundo. Eu imagino? E aí conseguiu se antecipar, conseguiu se cuidar, né? O autocuidado Sim, ficou exatamente. possível, né? E aí, quando você se conhece, você sabe aquilo que você pode suportar de desafios, de dificuldades. E você entende que a vida, ela é cheia de desafios e de dificuldades. Que não adianta a gente querer driblar tudo, que é impossível. Impossível. Vai sempre ter uma situação que vai te levar a algum aprendizado doloroso, às vezes. Vai te desafiar. Sim, a vida desafia, né? Muda o ambiente, mudam as pessoas, a vida te faz mudar, às vezes, de cidade, de estado, e vai sempre tendo que acontecer. Eu acho que isso também faz com que tu olhe mais para o outro, né? Tu observe mais as pessoas, esteja mais sensível também Ah, para as dificuldades das outras certamente. pessoas, não é? Certamente. E essa sensibilidade, ela se agigantou, assim, em mim. Tanto é que vieram as poesias, né? Porque as poesias é muito você sentir o mundo de uma forma que às vezes as outras pessoas não estejam enxergando. E aí você abre uma lupa para aquele simples que às vezes as pessoas não enxergavam e você vem com a poesia e fala, nossa, é mesmo. E Sim. aí que a poesia voltou à minha vida. Aí a gente falando, né? Sempre de desafios e tudo. Foi um desafio muito grande, porque aí eu quis incluí-lo num projeto da Lei de Incentivo à Cultura, mas ele tem um projeto inteiro que você tem que fazer. O seu livro precisa ser classificado, ele precisa ser escolhido, né? Não é qualquer livro. E eu consegui passar por todos esses caminhos e finalizei-o agora, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Finalizei agora o projeto do livro que eu lancei mês passado, que se chama Inquietudes. Ai, que lindo. Ah, que lindo. O Inquietudes, o primeiro livro trazia prosas e versos, Esse aqui né? são só E poesias. esse? Esses são só poesias. Foram as primeiras Uhum. poesias que eu escrevi e que eu publiquei lá no meu Instagram. A princípio, tem algo engraçado, assim, porque quando eu fui revisar para editar o livro e tudo, falei, nossa, mas não, essas poesias não tem nada a ver comigo mais. Porque a gente muda, né? A gente passa pelas experiências e ganha Sim. aprendizado e muda, às vezes, o modo de enxergar, a gente se transforma. E aí eu queria modificar todas, até que eu consegui entender que eu tinha que
como é que fala? Eu tinha que entender que aquela era a minha fase. Então, aquela poesia sou eu naquele momento. Me perdoar por eu estar daquela forma naquele momento. Isso, naquele momento. Eu acho que muitos livros não saem da gaveta por causa disso, né? Porque a gente olha para, a gente fica nessa crítica, não, mas eu devia ser, não devia ser. Não, mas esse é o lugar de onde eu consigo falar, Uhum. né? Agora, né? Mas tu viste que o primeiro livro serviu como se fosse um degrau, né? Para alavancar, para fazer uma base para que esse pudesse Sim. ganhar espaço. E eu achei que aquele livro ali, tu expõe bastante as tuas coisas, as tuas fragilidades, tu expõe momentos de crise mesmo, né? De como foi difícil. É um livro bem Uhum. profundo, bem denso, assim. E tem a poesia que vai nos traz, assim, o alento, o respiro, mas tu é muito verdadeira ali, né? Tu é muito É corajosa mesmo bem naquele visceral, livro né? ali. E aí tu estás me dizendo que esse livro foi mais difícil de tu conseguir trazer, né? Aí eu fiquei curiosa, eu queria que tu escolhesse uma dessas tuas aí, que tu queira ler para nós, para a gente começar a sentir o Do gostinho do Inquietudes? Inquietudes. Ué, vamos. Porque tu declama muito bem, tu tem uma página de poesia, não é? Sim, No Instagram aham. aqui, Que é só para poesia. que é só para Chama Devaneio poesia. em Poesia. Eu comecei, na verdade, Mari, essa escrita que eu falei que eu estava resgatando, eu a comecei com a poesia. Então, eu abri um Instagram, chama Devaneio em Poesia, que eu não colocava sequer o meu nome. As primeiras poesias, quem for ver lá, as primeiras não tinham meu nome. Eu não queria me mostrar. Não queria mostrar que aquilo era eu, sabe? Sim. Minha timidez, minha vergonha daquilo que eu estava escrevendo era tamanha. É falta de confiança, né? O medo me deixando. Mas também tem a questão das personas, não é? Tu estava ali numa persona do direito, talvez isso Sim, também, né? O que as pessoas vão dizer de alguém que está nessa profissão, está escrevendo dessa forma tão emotiva, talvez fosse esse conflito aí sim. um Eu pouco, vou não? começar com uma mais. Vou finalizar com a Inquietudes. A Inquietudes é a última poesia dele. Mas eu vou começar com uma Tá, mais doce. Se chama Rosa. tá bem. Sei. Rosa. Eu Rosa? escrevi. Eu Uhum. estava na casa do meu pai. Meu pai, eu sou de Patos de Minas, que eu moro em Uberlândia, Minas. Mas eu sou de Patos de Minas, que é uma cidade a uns 250 quilômetros daqui. E meu pai tem uma casa em Arapuá, que é um povoadinho, uma cidadezinha pequenininha. E ele tem um jardim maravilhoso, eu adorava ficar lá olhando para o jardim. E aí, nesse dia que eu fui, tinham duas rosas. Então, eram duas rosas e uma, assim, parece que cuidando da outra, sabe? Do ladinho da outra, encostadinha na outra, assim, parece que uma cuidando da outra. E aí veio inspiração para eu escrever. Se chama Rosa. Reparem a singeleza da rosa que já se abriu. Tão cheia em beleza, reluzindo delicadeza, verdadeira inteireza, artefato da natureza. Um olhar descuidado para o todo iluminado, ouvida que são junção de inúmeras camadas, pétalas concatenadas, encontros pela estrada, histórias mal contadas, cada uma a arquitetar o que salvei do vivido. Há pétalas nas beiradas, as primeiras a aflorarem, no presente tão abertas que foi possível o crescer de todas as que vieram a seguir o movimento. Todas ladeadas na base, desembrulham essências, firmam-se nos extremos para serem o sustentáculo. Há as que estão no meio, já escurecidas nas bordas pelos excessos ambiciosos de vários sóis prescindíveis. São as pétalas doloridas que lutaram contra espinhos e dedos que muito insistiram em arrancá-las sem cerimônia.
mas que ali permaneceram, a darem razão à completude. Rechearam o meu breve sonho de ser uma natureza admirada. Bem ao centro ainda tenho um broto ainda a despertar, uma lembrança carinhosa de que flores sempre ardem e espargem longe o aroma daquilo que carregamos no fundo do nosso querer. E que por isso dependerá o odor que a rosa emanará do deleite que nos apetece a perfumar nosso ambiente. Tudo isso mostra a rosa, que se acomoda de leve na flor que mora ao lado. Um amparo recíproco, ambas a dividir a energia vinda do sol e os orvalhos da manhã, nunca deixando de ser únicas e belas a sós. Cada uma florescerá com o antes semeado, raízes sempre fincadas na terra firme e fecunda dos pensamentos pensados, das ações conscientes dos traumas já superados. Após jorrar todo o perfume de abrir-me inteira à vida, de mostrar todas as cores das acamurçadas pétalas nas sépalas deste existir, de novo me transformei, a nutrir confortável o chão com a minha flor já murcha. É que mesmo despedaçada, sirvo como um adubo maduro, a germinar outra semente, que fará de novo crescer, renovada rosa exuberante, a rechear nossos sentidos de bálsamos do ver e sentir. Formosura que desaparará a abrir-se novamente a vida. A vida. A vida. A vida. Lindo, lindo. Olha, como é que pode isso, né? Duas flores, um detalhe. E vem toda uma vertente de sentimento, de emoções, né? De emoções, de sentimentos, de memórias, né? Que coisa incrível. E tu sente que a poesia te ajudou, te ajuda nesse processo do viver? O que eu senti, que a poesia é a minha existência, assim. Ser poeta é o que eu vim fazer. E aí, a poesia eu digo no sentido não só de versos concatenados. É uma poesia de uma forma de viver, entende? É a forma com que eu encaro a vida, é a forma com a qual eu lido com as pessoas, com a qual eu trato os meus clientes, com a qual eu... É a delicadeza que eu quero passar ao outro. É essa sensibilidade, sabe? Eu vim para ser poesia. Eu vim para fazer poesia. Eu vim para ser poeta. E eu escondi isso muito de mim. E foi tão difícil eu aceitar isso. Aceitar não só essa alcunha de poeta, mas aceitar a doçura que tem dentro de mim. Porque, não sei, a gente vem de criações, né, Maria? E, às vezes, a gente vem de muita culpa e você fala assim, nossa, não, poesia, sensibilidade, tudo. E você se culpa tanto de tantas coisas que, às vezes, você fez e que não era aquilo que você queria ter feito. E fica numa roda, numa espiral de dores, sabe? Que não te deixam espargir aquilo que você é. E eu acredito que eu consegui, assim, desabrochar essa rosa. Sabe que as lutas da vida, e a gente às vezes todos precisamos lutar para nos fazer adultos, não é? E aí vai criando couraças também. A gente vai criando essas couraças do parecer forte, corajoso, disciplinado. Tem que ter disciplina, sim, né? O problema são os excessos. Então a gente cria esse personagem e a gente acredita que a gente é só isso, né?
Tem uma colega que está aí, está acompanhando a gente, que é a Márcia Carvalho, que a gente tem feito algumas falas sobre arte terapia. E não é à toa que a gente está conversando aqui, porque tu trazes a arte, que é a arte da poesia. E a gente fala disso, né? De que a arte é fundamental para a vida. E que a arte pode sim ser um instrumento para a gente resgatar esse nosso lado sensível, né? Esse nosso lado autêntico, esse eu mais profundo, como dizia Jung, né? Que na verdade é o eu mais sábio também. A gente fica muitas vezes nesse eu inferior, que é o ego, né? Em função da persona, das nossas responsabilidades reais necessárias, mas a gente esquece de ir para dentro, né? Tanto que Jung falava, né? Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, quando tu está indo para esse lugar, essa vertente da poesia, de uma certa forma tu está fazendo esse olhar para fora, porque a flor, né? A flor te desafiou, mas tu traz aquilo para dentro, né? Então, assim, tu faz essa comunicação, e é esse equilíbrio que a gente busca para a vida. Poder estar nesse equilíbrio, né? Não estar engessado para o mundo, e às vezes de frente para o mundo, com tudo de costa para a gente mesmo. E aí se sentindo abandonado, solitário. Né? Durante uma grande parte da minha vida, eu vivi pensando que a gente tinha que ser uma coisa só. Então, o que você era? Eu era jornalista. Eu amo escrever, mas não quero mais. Não é isso que eu quero para mim. Então, vou ser o quê? Advogada. Tá, então, sabe quando nos encaixam em caixinhas mesmo? E eu não posso crescer limitada àquilo que eu não posso sair daquilo. E o escrever e o publicar e eu entrar em contato com a arte me fez perceber que a gente não tem limite, né? A gente não precisa ter limite. Eu fiz porque, como foi pela lei de incentivo, meu livro, fiz várias oficinas em escolas rurais aqui de Berlândia. E aí eu chegava lá nas escolas e perguntava para os... Eram, na grande maioria, adolescentes. Ali entre 13 e 15 anos. Eu chegava para eles e perguntava: qual é o sonho de vocês? O que vocês querem na vida? E eles não queriam, não sabiam. Eles não tinham sonhos. Ah, e você... Isso é impressionante, né? Isso é impressionante, um jovem não ter sonho. Eu vou ser vaqueiro que nem meu pai. Não, tudo bem. Não, eu gosto do trator. Então eu gosto aí, gosto da fazenda, gosto da lida da fazenda. Não, eu quero ser caminhoneiro, igual meu pai. Então, era algo era uma visão mais limitada. E aí a gente falava sobre poesia e fazer uma poesia coletiva com os meninos. E aquilo que você falou, de certa forma, a arte, ela te abre para um universo que às vezes a gente não espera, né? E aí eles me vendo, que eu me apresentava, né? Sou jornalista, advogada, poeta, escritora. E aí no fim da oficina eles abriam os olhos. Tia, mas nossa, eu posso ser mais de uma coisa? Então, porque eu quero ser vaqueiro, mas eu adoro desenhar. Então, desenhe. Então, nossa, eu descobri que eu sei fazer poesia. Eu falei, então escreva. Sabe, a gente não tem... Às vezes, esse limitar... E todas as profissões, de uma certa forma, fizeram isso. Esse limitar da arte, não, eu sou artista quando eu só trabalho com isso. Sabe esse conceito de trabalho muito formal? E a gente deixa aquela parte artística da gente ir embora e às vezes a gente não percebe que a nossa essência que foi embora.
aquilo que nos garante aquilo que nós somos, vai embora, que é o que eu tinha deixado, né? É o que eu tinha deixado ir. E aí eu percebi que não, eu posso escrever. Por que eu não posso escrever? Por que eu não posso incluir a arte no meu mundo? Junto com outras coisas. Sabe, eu não preciso me divorciar da sensibilidade que eu tenho, desse amor que eu tenho pela poesia, pelo amor que eu tenho por escrever, porque eu faço outra coisa. Tá. A arte é essência, é essencial, é essa conexão com quem eu sou, né? É onde eu vou descobrir quem eu sou, é onde eu vou desenvolver as habilidades que eu tenho, a minha intuição, a minha percepção da vida, a minha percepção do outro. E com isso eu vou ser um médico melhor, eu vou ser um arquiteto melhor, eu vou ser advogada melhor. Eu vou ser o que for, mas a arte é da essência, é esse que dá sabor para a vida, né? Por isso que eu falo, Mariana Pimentas, porque a vida tem que ter sabor, né? Porque senão é só fazer coisas. E o tempo passa muito rápido. Porque às vezes a gente pensa, depois que eu tiver a minha casa, sim, nesse bairro tal, aí é que eu vou aproveitar a vida. E quantas pessoas chegam lá nessa casa e estão doentes? Porque esqueceram de si. Esqueceram que tinham que chegar lá com saúde, que tinham que chegar lá felizes, que tinham que chegar lá com uma vida plena, e não só para ter a casa. Outro dia, eu não lembro agora, mas um desses jogadores americanos, ele falando... É um jogador americano, agora não vou lembrar. Enfim, uma pessoa que adquiriu grande riqueza, conseguiu comprar uma mansão imensa, e dele disse assim, eu chegava no corredor, olhava para um lado, era um corredor imenso de quarto, tinha uns 30 quartos para um lado, eu só olhava e dizia, eu não vou até lá. Eu não vou até lá. Olhava para o outro lado, era mais uns 30 quartos. Ah, não vou para lá. Porque ele se deu conta, gente, é um absurdo. Para que eu quero uma casa desse tamanho, entendeu? E Steve Jobs fala no final da vida dele, né? Ele diz assim, ele que foi um homem com tanta garra, que trouxe tantos avanços, inspirou tanta gente por tudo que ele conquistou. Ele fala que um carro de 30 mil dólares te leva no mesmo lugar que um carro de 300 mil, né? Então, mais ou menos, ele fala o que o Romeu está falando aqui, quando ele traz esse texto em instantes, né? Que a gente tem que perceber o percurso, apreciar o percurso. Não é não sonhar. É sonhar, né? Como a gente aprende ali no Odisseia, né? É sonhar, é ter vários canteiros de propósito, que também, né? Tem a ver com o que tu está falando ali. Tem cultivar vários canteiros, né? Para que a vida seja o mais pleno possível. E a arte é fundamental para a gente entender a essência, como tu está dizendo, né? A poesia fala de quem eu sou. Exatamente. Né? E você falando, a gente falou de levar a vida com mais leveza, né? E você falando aí das pessoas que, porque eu sou advogada previdenciária, então muitos dos meus clientes são, previdenciária, né? Eu os ajudo na aposentadoria. Então sempre vem com não, porque eu quero me aposentar, porque eu disse que quando eu me aposentasse, eu faria isso, isso e isso. Quando eu me aposentasse, eu faria isso, isso e isso. E às vezes, a vida te mostra que, como você não cuidou, né, de si, daquilo que está lá dentro de você, quando você tem uma pausa, aí vem, né, todos os sintomas. E aí você é obrigado a olhar para você. Que foi o que aconteceu comigo. Só que não foi lá na frente. Eu tinha 27, 28 anos. Eu não parei para prestar atenção em mim. Eu comecei a escrever. Eu falo que eu nunca mais vou escrever outro livro, porque é muito trabalhoso. E, nossa, é muito difícil. E essa questão de vendas, assim, no Brasil é muito complicado, sabe? Enfim. Mas eu já comecei a escrever outro livro. E eu faço essa reflexão. O terceiro, tu está falando? O terceiro?
Desculpa, é que tá, tá dando um delay aqui um pouquinho no som, por isso que eu tô ficando bem quietinha, para não ficar minha fala em cima da tua. Não, mas só para tu repetir, tu já estás escrevendo o terceiro? Sim. Que legal! Eu faço essa reflexão muito forte nesse terceiro, sabe? Que quando a minha mãe faleceu, eu não tinha... eu morri junto com ela. E eu não prestei atenção em mim. Então o pânico veio para mim me parar e falar assim, olha, você precisa prestar atenção. É pela dor, não tem jeito. Vai ser pela dor. Não precisava ser assim. Se eu tivesse me visto antes. Mas eu não me vi. Eu não me vi, eu eu estava a quilômetros de mim, então eu precisei dar essa pausa. E tanto olha que engraçado, eu já tinha entrado na faculdade, eu já tinha decidido que eu ia fazer essa transição de carreira. Eu já tinha entrado na faculdade de Direito, eu já estava lá há um tempo. Eu já tinha decidido também que eu ia engravidar, que eu queria ter minha primeira filha. Então, assim, estava tudo, aos olhos externos, estava tudo lindo. Estava tudo controladinho o que eu ia fazer. E aí, quando eu me desliguei do jornal onde eu trabalhava, e eu tive esse momento de pausa, foi quando veio o transtorno do pânico. Foi quando eu pude entrar em contato comigo. Sim. Com a dor, né? Com a tua dor. Daí foi quando eu pude me olhar. Que não estava nessa correria louca, né? Que às vezes a gente vive. Então, por isso, eu tenho hoje vários momentos de pausa. Estar aqui com você neste momento é um momento de pausa para mim. Isso aqui, para mim, conversar sobre isso, conversar sobre os meus livros, conversar sobre a vida, para mim é essencial, sabe? Esse expressar-me. E é muito, aí você como arte terapeuta pode falar mais do que eu, é muito do que a arte também nos traz, né? Esse nosso expressar. Pode ser para ninguém. Minha filha adora desenhar e morre de vergonha. Então ela desenha e às vezes eu fico procurando ali, que muitas vezes ela não me mostra. Então desenhe só para você. Mas desafogar esse Claro. expressar, Não, esse tirar de dentro de você. Esse grito que está ali querendo sair para o mundo. Então, sai, nem que seja só para você. Só para se curar. Só para você se expressar. Exato. E outra, tu falaste em filha, tem uma filha pré-adolescente já, né? Eu vi a mocinha. E essa questão dos filhos, poder ensinar isso para eles, né? A gente estudou sobre o tempo Cronos, não é? A questão do tempo, que tem o tempo Cronos, que é esse tempo do relógio, onde tu tem que fazer as coisas importantes dentro de uma rotina, né? Estabelecer uma rotina de vida, né? Para que tu seja uma pessoa produtiva realmente, participe da sociedade e tudo. Mas tem esse outro olhar para o tempo Kairos, né? Que é o que tu está falando, que é poder criar memórias boas, né? Contigo mesmo, esse olhar para dentro com afeto, mas memórias boas com a tua filha, também com o teu filho, que eu sei que também tem um filho, né? Assim, fazer coisas com ele, sei lá, fazer uma receita de bolo nova, inventar de criar uma boneca, costurar, fazer alguma ação em benefício de algum idoso, vamos fazer uns cartões de eu amo você para levar para um espaço onde tem só idosos, alguma coisa assim. Criar memória, sabe? Eu acho que esse valor do sentido da vida, né? Porque não só a relação eu comigo, mas eu com a família e eu com a sociedade. Que eu posso fazer para contribuir para mais alguém fora? Eu sei que tu já faz isso, né? Uma vez eu fui abordada por 2 meninos na rua, 2 jovens. Vinha um menino negro e um menino branco. Desses ali deve ser uns 13, 14 anos, mais ou menos, nessa faixa. Eu vinha vindo na rua,
E eles vinham conversando, aí eles pararam na minha frente. A senhora aceita? Um deles me ofereceu um papelzinho com uma mensagem, que era próximo do Dia da Mulher, uma mensagem para a mulher. E o outro me ofereceu uma flor vermelha, um hibisco. E eu olhei para eles assim, quer dizer, eu não sabia o que tinha no papel, mas ele me deu o papel e o outro me deu a flor. E me olharam e passaram. Olha só que coisa mais linda, né? E depois eu fui ler, então, até na época eu tinha ali o Face, até fotografei as duas coisas, a flor, e coloquei e depois marquei a escola onde eles estudavam. Eu achei de uma delicadeza. E esse ano, nós, com um grupo aqui de Porto Alegre, que é um grupo de Joana, nós resolvemos escrever uma carta de Deus para você. É assim, bem esse nome, é Carta de Deus para você. Então, cada um escreveu essa carta, a gente colocou, sem assinar, a gente colocou no envelope, misturamos envelope, os envelopes, né, do grupo, e cada um pegou uma carta para deixar em algum lugar. E esquecer em algum lugar. Então foi uma coisa. E depois de um mês a gente se reencontrou para conversar. Que lugar foi esse? Como é que foi essa experiência? E a dificuldade de largar a carta. Algumas pessoas relatam. E eu não conseguia, eu saía vários dias, eu não conseguia deixar a carta, que parecia que tinha alguém vigiando. Então, assim, olha como é que o bem, que as coisas, o bem, ele é tímido, nesse sentido, assim, que a gente ouve falar, né? Engraçado, porque eu estou com uma adolescente em casa, né? E a adolescência é esse momento em que a gente tem mesmo esse rompante meio rebelde, né? De contestar tudo, é muito crítica, né? De querer criticar tudo, querer criticar o que está posto. A gente tem muito esse rompante adolescente. E quando a gente está, pelo menos eu, né? Quando eu estava aí nesse adolescer, eu imaginava em mudanças macro. Sabe quando a gente estuda ali, né? Nossa consciência, microsistema, mesosistema, são mudanças, eu me sentia precisando mudar um macro. Mudar, não, porque a sociedade tem que mudar, a nossa forma econômica tem que mudar. E a vida vai passando, e às vezes atropelando a gente, e vai nos mostrando que a gente consegue mudar. Só que são coisas tão sutis. Por exemplo, entregar uma rosa, entregar uma tulipa para uma pessoa na rua. Você tem a noção do quanto você conseguiu mudar aquela pessoa. Com aquele gesto seu. Às vezes a gente quer coisas tão grandiosas, mudanças tão repentinas e gigantes, e não dá valor às mudanças de formiguinha que a gente promove. Sim, as pequenas delicadezas no outro. E que a gente é capaz de promover no outro. E quando você fica com esse pensamento, né, de que não, então não posso fazer nada, sabe? Porque às vezes frustra muito você querer mudar um macro e não conseguir nada. E às vezes isso te cega a visão do quanto nós podemos fazer quando a gente modifica a nossa própria vida, quando a gente consegue entrar em contato e despertar para aquilo que a gente é. E em fazendo essa mudança, você conseguindo deixar um pouquinho de uma sementinha do teu amor, da tua delicadeza, da tua sensibilidade, da tua poesia no mundo do outro. Eu senti isso desde o momento que eu publiquei o meu primeiro livro. Porque como é um livro, você bem disse, uma amiga minha falou assim, Lu, mas é visceral. Parece que as suas vísceras estão ali expostas. E desde que eu publiquei, eu tenho tanto retorno de pessoas que conseguiram se entender melhor, que conseguiram entender melhor as pessoas que estão ao seu redor. E não que eu tenha nada de especial, não é isso.
Mas eu sei que eu tenho consciência de que eu fiz um movimento que me foi muito difícil. Foram várias lágrimas derramadas para poder lavar o meu pânico e para poder me expor e para poder expor essa história. E, de certa forma... Ô, Luciana, mas é um parto de si mesmo, né? É um parto de si mesmo, é se permitir nascer, renascer para a vida. Deixar um pouco de si no outro. Então, eu deixei de acreditar que nada é possível ou que seria necessário que o mundo virasse de cabeça para baixo. Comecei a perceber o quanto essas pequenas ações modificam sinceramente pessoas. Porque eu tive com pessoas que conseguiram se modificar e que eu conhecia, sabe? Que eu conhecia muito e que eu consegui perceber que ela está um pouco diferente. Às vezes em razão de algo que eu fiz, ou às vezes em razão de algo que eu simplesmente deixei uma luzinha ali. E aí a pessoa, ela própria, conseguiu despertar, mas porque teve alguma provocação. E às vezes essa provocação foi uma poesia minha, às vezes essa provocação foi algo que eu fiz. Então, são essas pequenas coisas, essas singelezas da vida, que são as mais belas, e a gente deixa elas passarem. E às vezes a gente acha que não, então eu não preciso fazer uma conversa como a nossa. Se ela entrar no coração de uma pessoinha, eu lembro... quanto que não pode fazer a diferença? E todos viemos para fazer a diferença. Aí que tá, ninguém veio para passar, né? Veio de passagem para nada, ou veio só para festa. A gente veio para fazer esse mergulho interior, exatamente, trazer o nosso tesouro para o mundo, né? O próprio mestre lá, Jesus, dizia: brilhe a vossa luz. Mas não é para brilhar mais que os outros, no sentido assim de ser maior que ninguém. É para ajudar a brilhar, porque daí imagina se eu brilho, tu brilha a tua luz, eu brilho a minha, cada um brilha a sua, todos nós vamos enxergar muito melhor, vamos entender muito mais do mundo, da vida. E eu acho que a gente vai conseguir amar mais, se amar melhor, amar uns aos outros, né? Porque entender as fragilidades, entender a delicadeza da vida, né? Que nós somos muito fortes, mas que nós temos esse aspecto frágil, que é a parte da nossa mente, né? Que é em grande parte desconhecida para nós. A gente não tem, a maioria não tem o letramento emocional, né? Às vezes nem para se dar conta do que está sentindo. Tanto é que às vezes a pessoa agride o outro quando ela está sentindo medo. Ou quando ela está triste. Ao invés dela olhar para a sua tristeza e ver, eu estou triste, ela quer esconder a tristeza com agressividade, né? Com a intolerância, porque não quer se reconhecer, não quer se olhar para dentro. Então, assim, há de ter um caminho para cada pessoa. Tu encontraste da poesia, mas começaste antes com a dança, não é mesmo? Sim, com a dança. Eu fiz balé a vida inteira. Acho que é existencial, né, Mari? É da essência, assim, essa expressão artística, né? Essa arte, acho que vem de essência. E não é à toa que é um mineiro que canta Caçador de Mim, né? Sim. Essa música bem define isso, esse compromisso de fazer esse percurso, essa jornada da alma, como diz Jung, né? Olhar para a nossa alma, entender a nossa alma, buscar expressar essa alma, né? Da forma mais amorosa, livre possível. E nisso vem o texto do Rubem Alves lá na frente, né, Mariana? Que a partir do momento que a gente busca a nossa alma, aí a gente consegue viver com leveza. Porque aí a gente entende o que cada passo da nossa vida. E tudo que acontecer é porque é para acontecer. E tudo que vier, qualquer desafio que vier, eu vou conseguir, porque eu consegui tantas vezes, com tantos desafios. Só que eu só consigo porque eu
acreditou muito em mim. Eu me conheço, por me conhecer muito, eu confio muito naquilo que eu posso. Eu confio até naquilo que eu não posso, que eu preciso da ajuda de outras pessoas, que eu preciso de outras mãos para poder me ajudar. E sempre há mão estendida para você. Sim. Se você, Sim. se você... É saber pedir apoio, não é? Saber pedir ajuda. A gente não tem que dar conta de tudo sozinha. Eu reparo assim que tu fala dessa crise depois que a tua mãe desencarnou, porque a mãe é aquela super heroína que ela dá pra gente o que pode e o que não pode. E quando ela nos deixa, é que a gente vai talvez perceber o tanto do que ela nos deu de suporte. Eu falo que eu também vivia uma crise depois do desencarne da minha mãe, uma crise de vida. E eu estava pensando, acordei, eu estava pensando isso de manhã, ainda quando eu preparava o café. O quanto o desencarne dela me fez perder o sentido até da minha vida profissional, que estava para mim muito bem definida. Então, eu segui um ano depois do desencarne dela, seguindo, tocando o mesmo ritmo de trabalho e tal. Quando passou um ano, bem certinho, alguém passou por mim no corredor do meu trabalho, no hospital, e me perguntou, Mariana, como é que está tua mãe? Porque eu estava sempre arrumada, bem faceira e tal, negando, né? Negando a dor. E daí a pessoa perguntou, eu parei, assim, levei um choque. E eu disse para ela, a minha mãe? Mas a minha mãe já morreu faz um ano. E eu ouvi eu dizendo isso, porque eu não tinha ainda admitido, né? Coisa incrível, porque eu queria ser forte para todos, né? E aí, agora que eu me dou conta, gente, o que ela segurava mais da minha vida, porque ela era o meu norte, realmente. E eu já era uma pessoa madura, adulta, com uma vida estruturada, mas a gente não tem noção do quanto que eles fazem por nós. Realmente não, mães a gente não tem essa noção. Almofadas, né? Pode ser que a gente não esteja deitadinha ali naquele colo, mas a gente sabe que aquela almofadinha está lá. E que a gente cair, ela vai te confortar. Você vai cair, mas você vai cair um pouquinho mais macio. E daí, quando essa almofada te é tirada, não adianta, assim, há uma carência. Eu sei, eu tenho consciência disso, que eu tenho uma carência afetiva, eu tenho uma carência de amor muito grande. E eu sei que eu tenho que lidar com isso, e eu vou ter que passar a minha vida inteira lidando com essa carência. Mas aí eu tento utilizar essa carência de outras formas, sabe? Amando mais as pessoas que estão ao meu redor, sem exigir o amor que às vezes elas não têm ou têm, sabe? Então, até eu conseguir entender isso, foi um movimento grande, E E tu sabe, Luciana, que eu entendi a certa altura da vida que eu podia adotar outras mães também. Eu cheguei para uma pessoa uma vez e disse assim, olha, eu tô sentindo muita falta da minha mãe, ela só pode ser minha mãe? Eu sabia que ela tinha perdido um filho, que ela também, um filho assim, jovem, né? E não sei, me veio essa intuição de pedir para ela ser minha mãe. Nossa, ela me deu um abraço que eu nunca vou esquecer. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? A gente nunca dizer. A gente tem boas memórias, graças a Deus eu tenho boas memórias da minha mãe. Então, essas memórias, tu alimenta ela, mas tu pode, não, às vezes, cultivar dor, porque ela não ia querer me ver chorando, nem. Minha mãe era aquela que acordava de manhã, se arrumava o cabelo, botava batom, não tinha que a senhora vai para lugar nenhum, vou ficar em casa. Era pra... Então, é assim que ela gostava, né? Então, assim, imagina, agora eu vou deixar ela muito triste sabendo que a minha vida acabou. Não, né? Então, a gente tem como ressignificar esses sentimentos que são reais, né? Que afligem mesmo a gente. Fugir, né? Não adianta a gente fugir. Quando já me foi perguntado o porquê do título do meu livro, sabe? Meu livro se chama Inquietudes.
E as Inquietudes, pessoas exato, por quê? olham Agora, para mim, não sei, às vezes muitas pessoas falam assim, nossa, mas você é tão tranquila, você é tão calma, né? Você passa uma tranquilidade, uma leveza, uma doçura. Como assim, inquietudes? E eu achei interessante porque a gente tem uma acepção negativa das palavras, né? Às vezes tem algumas palavras que pegam um estigma assim, meio negativo, meio pessimista, como se você ter inquietude significa que você tem algo errado com você, ou que algo está ruim com você. A minha poesia se chama Inquietudes porque foram as inquietudes que me levaram a estar aqui hoje, da forma como eu estou e que me levaram a publicar meu livro de poesias. Eu tenho a última poesia se chama Inquietudes. Depois a última coisa eu quero lê-la. Mas tá. se eu não percebesse aquilo que me inquieta por dentro, eu nunca teria vontade suficiente e um querer robusto para poder modificar aquilo que eu queria modificar dentro de mim. Como eu disse, eu tô escrevendo, assim, não vou prometer nada, mas voltei a escrever meu terceiro livro e nele tenho muitas dessas reflexões, porque eu quero falar sobre o morrer. Salve, Fátima. Aqui chegou uma amiga ali, que é a Fátima Faria, que também é Ah, escritora, poetisa. A Luciana está apresentando para nós o segundo livro, Fátima. e eu estou escrevendo, né? E eu lido muito com essa. Eu já morri em vida. Em vida. Já Eu já morreu? morri estando Repete isso. viva. E eu sei o que é isso. O que tu fala são esses ciclos que a vida tem, não é? Uhum. Essas mudanças de ciclos, que é um tipo de morte também. Ou tu está se Não, mas referindo de alguma sim, outra? são mudanças, mas são vontades. Eu não tinha vontade de nada, de nada. E foram as inquietudes, foram as provocações dos outros, foram as minhas inquietudes que me levaram a buscar de novo um querer, a buscar de novo um caminho, a buscar modificar em mim aquilo que eu precisava. Porque eu não queria viver mais daquele jeito, como eu estava. Aquilo não era viver, sabe? Aquilo não era viver. Uhum. Então, são essas reflexões aí que eu estou tendo por enquanto. Maravilhoso. A Fátima está falando aqui que falar sobre morrer é ótimo. Ela está te cumprimentando por falar disso, né? E ela fala que nós Uhum. morremos muitas vezes, Porque sim, o né? fato de você não falar sobre morrer não significa que nenhuma pessoa ao seu redor vai morrer fisicamente e que você não pode morrer de alma estando vivo, sabe? A gente Uhum. tem que começar a tirar esse tabu mesmo de falar sobre a morte, de falar sobre o que acontece, de falar como você pode viver de uma forma mais plena, mesmo sabendo deste nosso fim, que vai acontecer com o nosso corpo, né? Isso aí é algo inevitável com o nosso e de todas as pessoas que estão ao seu redor. O fato de você não falar sobre isso não vai modificar a lei da vida. E de tu não trazer esse teu universo também não tem como mudar, né? Porque às vezes a pessoa vai se fechando, né? Como eu falava, fiquei um ano ali, ó, leve, bonita, indo, né? Só que dentro de mim estava esse processo que eu não conseguia É falar, que eu medo não, de né, entrar em não contato com a olhei. dor. E quando estourou, gente, arrasa quarteirão.
arrasa quarteirão quando tu nega, 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 até a hora que a vida diz, tá, agora acabou esse negócio aí, vamos arrumar isso aí. E daí vem pela dor, né? Quando a gente poderia fazer pela poesia de domingo, como tu fazes, pela poesia como a Fátima traz também o seu cotidiano, as suas reflexões de mulher negra, as suas dificuldades emocionais para a sua poesia. E compartilha, e vai descobrir que tem Mesmo. milhões de pessoas vivendo o mesmo que ela está vivendo, sentindo da forma como ela está sentindo, mas que não tem a habilidade de escrever, mas que se sente ouvida, se sente viva quando vê que Está alguém escrevendo também aquilo que ela está sente sentindo. validade, eu acho, né? Que ela está sentindo, por isso que a gente vai no cinema, né? Por isso que a gente assiste novela, porque ali os personagens estão mostrando coisas da vida. Por isso que a gente é tão viciado em novela, nas séries e tudo. Mas se tu pode escrever as tuas próprias séries de poesia, tu pode escrever as tuas próprias séries de livro, tu pode... É se entender que a gente é protagonista da própria história. Nós não viemos para ser espectador só, né? Então, a gente fica, às vezes, acomodado no lugar do espectador. E aí o corpo sofre, a alma sofre, o tempo passa, as pessoas passam pela nossa vida e a gente não compartilha a vida com elas, não compartilha nossos sonhos, não escuta os sonhos delas. E aí, às vezes, a pessoa precisa tanto que a gente ouça, né? E a gente passa em branco, né? Em branco no sentido de... No branco nem seria a palavra, no vácuo, né? Porque o branco como cor define... Tem uma outra definição, né? Então, assim, nós viemos para relacionamento, para vínculo, para afeto. Nós precisamos um dos outros. Para a gente nascer, precisou de pelo Sim. menos duas pessoas. Não é? Precisou de duas pessoas. Então, nós precisamos um do outro. Ah, mas é difícil. Bom, eu vou me estudar, vou me conhecer, vou aprender a cativar, né? Tem até uma música que fala sobre o Pequeno Príncipe lá atrás, a história do cativar, né? Que é preciso cativar, que é preciso construir esses vínculos de afeto. Né? É preciso aprender a perdoar também o outro, porque daí eu vou me descobrir que o outro não é perfeito, e eu também não sou, e aí a gente vai se aparando as arestas. Outro dia eu vi um post que diz assim, o plano é morrer jovem, o mais velho possível. E com qualidade de vida, claro, né? Com saúde. Eu, Como é que tu está no teu tempo aí? Eu não quero te atrapalhar, eu sei que tu está no não, meio eu da atividade só do dia. ler a minha poesia. Isso, Então trata a tua que é poesia a última aí. poesia do livro, se chama Inquietudes. E tem muito dessa última fala sua, porque a gente tem que aprender. A gente chegou num tempo, como humanidade, que a gente tem que reaprender a ser humanos, né, Mariana? Reaprender a ouvir, reaprender a tocar o outro. Não tocar, mas tocar com palavras, com ações, com olhar. Aprender a entender, a não julgar, entender que se o outro fez aquilo tem algum porquê. E às vezes o porquê é o porquê foi aquilo que ele conseguiu naquele momento. Porque nenhum de nós somos perfeitos, a gente exige perfeição de todo mundo, inclusive de nós mesmos. Então, esse é aprender a não julgar, eu acho isso tão importante. Aprender a não julgar. Bem, vamos ver. Tem... Libertador, eu acho libertador quando a gente aprende a não julgar, né? Porque tu não vai mudar o outro. Então, se a gente conseguindo se gerenciar, a gente já ganha muito nesse sentido. Então vamos lá. Se chama Inquietudes. E se o que te inquieta for o que me acalma? Por que julgar meu ar se me tranquiliza o inquietar? Inquietudes as temos todos. Cada qual sabe o respiro que cada uma nos satisfaz ou a falta que cada uma nos traz. Há até quem viva de se provocar inquietudes, por serem as inquietações o que os faz mover os passos. Portanto, aquietemos,
com as inquietudes alheias, nos atendo atentos e apenas às nossas próprias inquietudes. Se as silenciarmos por segundos meditativos, conseguiremos aclarar o que queremos ao nos inquietar. Só nunca ouviremos que são as nossas inquietudes que nos provocam a insônia, os pesadelos e os sonhos do viver. Deixemos cada qual escolher o que te inquieta a mente, para que aceitemos e ajudemos nas inquietudes dos outros, enquanto abraçamos as nossas, embalados pelas inquietas vontades de sempre nos inquietar, suave e delicadamente, num infindo e inquieto querer. E minhas inquietudes para vocês. Lu, eu quero dedicar esse teu poema aí para nossa querida Val, né? Porque ela tem autismo e TDAH, ela disse, eu não sei se eu consigo entrar em função, vou me preparar. Eu já até tive uma videochamada no começo com ela, toda arrumada, mas ela disse, eu não consegui. Então, são as inquietudes da mente que tem tudo a ver, né? Então, é como a gente falava, cada um com a sua singularidade e no seu tempo, né? Então, ela manda um beijo aqui para ti. Mas, eu que falei para ela, olha, vem com a Lu, porque a Lu tem aquela tranquilidade, daí a gente vai falar junto. Mas ela se preparou, eu a vi, maravilhosa, né? Mas não se sentiu encorajada para estar. Então, vamos ver se a gente consegue isso num outro momento, tá tudo certo, tudo tranquilo. Luminosa a tua poesia, né? E luminosa essa tua coragem, essa tua trajetória. Eu, como arte-terapeuta, fico muito agradecida, porque tu estás confirmando aquilo que a gente fala, né? Só que tu encontrou o teu caminho, né? Na arte-terapia, a gente propõe vários processos, né? Que passam, às vezes, pela pintura, pelo desenho, passa pela colagem, passa pela escrita também, pela poesia, pela dança, música. Então, a arte-terapia envolve todas as artes. E, às vezes, a pessoa vai lá e se fixa em alguma coisa. Eu quero ficar mais tempo nesse processo. Então, sim, daí a gente mantém por mais tempo, porque ali surgiu alguma coisa que a gente vai ir mais profundo. Mas o objetivo é ver os símbolos que vêm, né? E trabalhar com aqueles símbolos. E tu já está lá na frente, né? Eu já nesse processo, tu já entender, não. É daqui. Tu tens a música também, E tu tens a música também, né? Toca um pouco, Nossa, não é? Mas aí eu preciso conversar. Não, aí é uma conversa. Tem música, a dança, até que te chegasse na frente. Porque tem a música também. Porque o balé me fez entender meu corpo, né? Saber movimentá-lo. E, nossa, eu tenho muita saudade. Às vezes eu faço uma aula aqui em casa. Tenho muita saudade de me expressar dessa forma. Veio a poesia e tô sentindo muita vontade da música. Vamos ver. Quem sabe um dia. Mas aí a gente precisa conversar. Composição. Vou pedir sua ajuda. Composição. Legal. E a composição, fazer composição, isso nunca ocorreu? Musical? Já. Olha, agora fiquei curiosa mais. Olha, Luciana, eu sei que tu está aqui no meio da correria. Te agradeço demais, né, por esse tempo aqui de qualidade, desse tempo Kairos, né, que nós tivemos aqui juntas. Eu estou tentando aprender da nossa aulinha lá, Kairos. E muito gostoso essa conversa. Espero que as pessoas aproveitem. No outro momento aí nós podemos chamar a Fátima para essa conversa sobre poesia. A Fátima tem um livro, eu tenho um livro da Fátima aqui que é Mel e Dendê. Mas eu sei que ela tem outras publicações também. Então dá uma boa conversa ali, tá? Agradeço ali a participação da nossa querida Silvinha, que também já convidei ela para uma live, para ela falar sobre o trabalho que ela faz, a Oficina Despertar. E assim a gente vai
né? A gente vai Fechando, assim, esses a roda momentos. da vida. Eu sei que está dando um delay, né, Fátima? Está acontecendo isso. Eu imagino que seja por causa do clima. Pode ser. Tá Não, para chegando mim não. atrasada Para para mim ti também? tá lindo. Ô, ô, Mariana, Ela que muito, está muito, muito percebendo. obrigada. Eu te falei que eu estava com muita saudade desse café, porque é um respiro. Você falou assim, no meio do dia. E é bem no meio mesmo, né? Desliguei cliente na hora, analisando documento, para poder falar com você, mas é um respiro delicioso conversar contigo. Você não tem noção. Tanto que eu aprendo com você, tanto que eu te... Eu mato um pouquinho a Hã? saudade de Minas. Não, e eu mato um pouquinho a saudade de Minas. Falei que eu sou. Minas é o meu segundo estado. E, e assim que eu puder, irei. Muito obrigada, né? Eu adorei que a Fátima entrou também. A Fátima, eu poucas vezes tive contato pessoalmente com a Fátima, mas eu sei da profundidade da poesia, da vivência dela, do quanto ela valoriza, sabe, esse lado da poesia, da escrita. Eu acho que ela entrou meio por acaso, mas ela ficou muito feliz. Ela fez vários comentários ali, muito legal. Tá, Luciana? Espero que Vamos, vocês se encontrem, né? A gente pode até propor isso, um vamos. próximo encontro com a Fátima daí, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, sucesso, né, para esses filhos aí que vão para o mundo, esses dois primeiros, né? Depois os outros que ainda são crianças também vão, né? Tá tudo Os certo. biológicos. Obrigada, Mari. Muito obrigada, viu? Você também. Valeu. Ótimo dia. Tchau, tchau.